Olá, muito bom dia a você que nos acompanha aqui no canal de O Tempo no YouTube. Hoje o Café com Política é com o deputado federal Marcelo Álvaro Antônio. Deputado, muito obrigado por estar com a gente aqui hoje. Obrigado, Letícia. É um prazer enorme sempre estar aqui no Café com Política no Tempo. Deputado, recentemente o senhor foi eleito presidente da Comissão de Turismo, na Câmara dos Deputados. Queria que o senhor falasse quais são os principais projetos, os gargalos, o que o senhor pretende prioritariamente fazer nessa comissão. Na verdade, Letícia, a gente assumiu agora, na semana passada, teve eleição, fui eleito presidente da comissão. Estou fazendo um diagnóstico de todos os projetos que tramitam, isso ainda está nesse processo, de entender bem quais os projetos serão prioritários na pauta da comissão. Mas a gente já tem aí alguns trabalhos importantes pela frente, consertar aquilo que o governo do PT está fazendo. Porque, enquanto ministro do Turismo, a gente conseguiu revogar, ou seja, deixar de ser necessário o visto para americanos, canadenses, australianos e japoneses. Então, esses 4 países que têm um ticket médio altíssimo no turismo, eles deixaram de ter a obrigatoriedade do visto para vir no Brasil. Isso teve um impacto de quase R$1 bilhão por ano nos cofres brasileiros. Isso gera emprego, gera renda, gira a economia. E agora, pelo simples fato e argumento da reciprocidade, exigir a reciprocidade, se os Estados Unidos exigem o visto, nós também vamos exigir. Então, o governo do PT está revogando esse decreto. Aliás, o presidente Lula fez um decreto para que esses vistos voltem a ser exigidos. Já foi aprovado lá no Senado, pelo senador Portinho, um decreto legislativo sustando esse decreto do presidente Lula. E agora está na Câmara dos Deputados. A gente vai apensar um projeto que já tem uma urgência tramitando na Câmara dos Deputados para que a gente consiga sustar esse decreto do Lula. Então, acho que o nosso trabalho hoje está sendo muito mais consertar aquilo que o governo do PT está estragando. Vou te dar um outro exemplo, o próprio PERSE, que foi fundamental na retomada aí das empresas, a manutenção dos empregos no turismo. Então, parece que o governo do PT já tem como objetivo agora, no início do mês de abril, já cancelar o benefício do PERSE, que foi fundamental para a retomada dessas empresas. A gente tem que entender que o turismo teve várias empresas que saíram de 100% de faturamento para zero. Isso aí perdurou 2 anos, 3 anos. Então, esse programa, ele precisa permanecer. O PERSE é um incentivo tributário, fiscal, que está sendo fundamental aí para o aquecimento do setor do turismo. Então, eu estou vendo que, te respondendo, Letícia, eu estou vendo que o nosso trabalho está sendo muito mais em consertar o que o governo está errando do que fazer políticas públicas para fomentar o turismo. Claro que a gente vai fazer também, Como eu disse para você, a gente está terminando de fazer esse diagnóstico e vamos botar na pauta os projetos que a gente sabe que vai contribuir para o desenvolvimento do turismo. Deputado, sobre essa questão dos vistos, da reciprocidade, o senhor chegou a conversar, tinha a expectativa que o senhor talvez conversasse ali com o ministro do Turismo, chegou a ter alguma conversa? Como que está essa questão? Na verdade, Letícia, o ministro do Turismo, ele fica numa saia justa. Ele é um ministro do governo do PT, me parece que o Itamaraty é terminantemente contra essa isenção de vistos para esses 4 países em função da reciprocidade. Então, o ministro ele fica numa saia justa. Ele sabe, ao mesmo tempo que ele sabe da importância, que é tanto que o Brasil bateu o recorde o ano passado de número de visitantes estrangeiros aqui no Brasil. Então, ele fica nessa saia justa. Ele não pode apoiar publicamente a isenção do visto e também, ao mesmo tempo, ele fica torcendo para que isso permaneça. Então, acho que isso vai ser um trabalho nosso. Nós vamos aí reunir lá no Congresso Nacional todas as lideranças possíveis para a gente conseguir realmente fazer com que esse visto ele seja isentado novamente com a derrubada do decreto do presidente Lula. Na verdade, já foi aprovado no Senado. Agora, a bola está com a gente lá na Câmara dos Deputados. O senhor, pela experiência do senhor também como ministro, como que o senhor vê essa questão de potencial para turismo no Brasil? Se é abaixo do esperado? A gente tem países do
do Caribe, né, que recebe bastante turismo. O senhor acha que o Brasil tem o potencial de turismo aquém do que pode realmente ser? E o que o senhor vê, o que pode ser feito para poder ampliar essa questão, né, de explorar mais a questão do turismo, se a questão da segurança pode ser uma questão que atrapalha? Não, excelente pergunta, Letícia. O Brasil está, assim, muito, mas muito aquém do seu potencial de trazer turistas estrangeiros para cá. Enquanto ministro, a gente fez uma série de ações, né, visando melhorar essa condição, o número de turistas ano aqui no Brasil. A gente fez, por exemplo, a gente transformou a Embratur, que era uma autarquia do Ministério, em agência de promoção internacional do turismo. Isso aí, sem dúvida nenhuma, foi um grande passo para que a publicidade, ou seja, né, a promoção dos nossos destinos no exterior, ela pudesse ser muito mais eficaz. A gente conseguiu também a medida provisória 963, que foram 5 bilhões de reais para o Fungetur, que é um fundo de fomento do turismo. Esse fundo foi histórico, isso, nunca havia tanto recurso no fundo, exatamente para financiamento de empresas que gostariam de investir no setor do turismo. Todas as empresas que estavam ali no Cadastur poderiam ter acesso a esse crédito. E logo depois estourou a pandemia. Como ministro também, a gente trouxe a Air Europa, já estava homologada para voar no Brasil, ou seja, era mais uma companhia aérea. A companhia, na época, era do Javier Hidalgo, lá em Madrid, estive em Madrid, conseguimos trazer a Air Europa, homologou e a pandemia estoura logo em seguida, porque um fator aí, dentro da sua pergunta, que é preponderante para o desenvolvimento do turismo, é o custo Brasil, né? A gente sabe da importância do turista estrangeiro, mas o turismo interno também ele é muito importante. E o fato do custo Brasil, o preço das passagens aéreas, impacta diretamente do número de turistas, obviamente, fazendo turismo no Brasil. Turismo, Letícia, te respondendo, né, o Brasil, primeiro, está muito aquém do potencial. A gente precisa transformar esse potencial gigantesco que o Brasil tem. Nós temos os destinos mais lindos do mundo, os melhores lugares para ir, e a gente precisa transformar isso em resultado, em realidade. Vou te dar um exemplo. O México, que é um país que tem uma violência, talvez, tanto quanto o Brasil, tem aproximadamente 39, 40 milhões de turistas estrangeiros indo todos os anos para o México. Mas por que isso? Eu me lembro, enquanto ministro, se não me falha a memória, em 2019 o México investiu 500 milhões de dólares em promoção do país internacional. Eu me lembro também que eu estava em Madrid, fui pegar um voo para o Brasil e estava lá na televisão do avião, divulgando Cancún, os destinos mais conhecidos do México. Então, ou seja, o México investiu 500 milhões de dólares e o Brasil investiu 8 milhões de dólares na promoção internacional. Então, a gente percebe que a promoção ela está muito ligada ao número de turistas. Se você faz uma promoção, o que não é visto não é lembrado, né? Isso é uma frase muito bem conhecida. E o Brasil nunca teve esse investimento à altura. Então, a gente precisa aí de fazer com que os governos mudem a mentalidade e entender que o turismo ele realmente é um investimento, não é gasto. Eu falei até com o Paulo Guedes na oportunidade do Ministério, falei, Paulo Guedes, ele gosta muito de figura de linguagem, né? Eu falei, Paulo Guedes, aqui nós temos, são 22 ministérios, ou seja, 22 galinhas. Você está deixando a galinha dos ovos de ouro morrer, porque o turismo, tudo que você faz por ele, o retorno é muito rápido. Estruturou um destino, e um destino você estrutura com infraestrutura, qualificação profissional e promoção daquele destino. Rapidamente ali, o restaurante contrata cozinheiro, o hotel a camareira, o Uber trabalha, o taxista também, o autônomo ali que vende a pipoquinha dele, vende muito mais. Então isso gira toda a economia de uma cidade. Agora, o fato do Brasil estar muito aquém, precisa aí de observar algumas coisas. Primeiro, um país de dimensões continentais. A gente precisa de uma infraestrutura melhor de estradas. Eu lembro que, enquanto ministro, isso não deu tempo em função da pandemia também, a gente estava fazendo um programa, um aplicativo de viagens. Por exemplo, uma pessoa que está lá em Maceió, ela quer conhecer as cidades históricas de Minas Gerais, ela pegaria um voo, isso um pacote comprado nesse aplicativo, desceria em Confins a gente faria ali um receptivo rodoviário, né, muito bem estruturado,
e essa pessoa entraria num ônibus ali e faria a rota turística das cidades históricas em Minas. Mas para isso precisa ter estrada boa, para isso precisa ter segurança. E o Brasil também, uma dificuldade é a questão realmente da violência. Isso assusta um pouco os turistas estrangeiros. Até porque a gente vê muitas vezes algumas grandes mídias aqui no Brasil que tem repórteres fora do Brasil levando muita informação de violência. Mas só que quando você vai para a realidade, então quando você vai ver os incidentes ou acidentes ou ocorrências com turistas do Brasil é muito mínima. Então essa violência que a gente vê imperando nos centros, muitas vezes ela não impacta a realidade do turismo, ela não impacta o turista em si. Então a gente precisa realmente fazer um trabalho aí para mostrar que o Brasil é um país que é seguro para fazer o turismo. Deputado, falando sobre Congresso, um assunto que tem tomado ali as discussões é a questão do PL da anistia, né? O ex-presidente Jair Bolsonaro, ele até chegou a falar assim que tem algumas dissidências dentro do próprio PL sobre apoiar ou não. O que seriam, né, por outros interesses? Eles falam que algumas pessoas teriam outros interesses em não apoiar dentro do próprio partido. Que interesses seriam esses? E como que o senhor vê o espaço, né? Se tem espaço ali para aprovação do PL da anistia, se o senhor acha que vai ser realmente pautado? Olha, o PL da anistia, se ele vai ser pautado ou não, eu acho que a semana que vem a gente vai ter um termômetro melhor disso. O presidente Hugo Motta está em viagem com o presidente Lula ao Japão, chega provavelmente na segunda-feira, e o PL já está preparando lá o kit obstrução caso esse projeto ele não vá à pauta. Eu acho que é um projeto legítimo. Se não me engano aqui, no ano de 2017, né, movimentos como a CUT fizeram uma quebradeira em Brasília, tal qual conta que teve no 8 de janeiro. Não existiu, na minha opinião, tentativa de golpe nenhuma. Eu nunca vi tentativa de golpe sem um líder. Né? O presidente Bolsonaro, ele nomeou, né, o general lá do Exército, do Lula, para fazer a transição. Então, assim, eu acho que criaram uma narrativa em torno disso. E dentro do PL, obviamente, como em todo lugar, às vezes até dentro de casa a gente tem as nossas diferenças, né? Então, como todo partido, o PL... eu acredito que também não é unanimidade. Tem a grande maioria, o apoio da grande maioria, esmagadora maioria, mas um outro ali, aí eu não sei te responder por qual interesse que é esse que o presidente citou, é que pode ser contra o PL da anistia. E uma outra questão sobre a obstrução, né? Está preparando essa obstrução. Vai ser por muito tempo, enquanto não pautar? Como que vocês estão organizando essa obstrução? O tempo necessário até para que paute o projeto. A gente sabe, Letícia, que houve baderna em Brasília, houve quebradeira, mas pelo amor de Deus, gente, o que estão fazendo aí com essas pessoas é desumano, são pessoas que não merecem estar na cadeia. A própria Débora agora virou um símbolo disso, como que uma mãe de família, né, que escreveu de batom numa estátua, toma 14 anos, né, parece que está aí no processo, o Fux pediu vista, mas 2 votos já para condená-la a 14 anos de prisão. Então são exageros e absurdos que a gente precisa se colocar no lugar das pessoas. Talvez ali um ato impensado dela, eu acho que não faça com que ela mereça tomar 14 anos de prisão. A gente vai brigar com todas as forças para aprovar esse projeto da anistia. E tem alguma negociação, o que o PL faria, né, para poder parar essa obstrução? Quais condições que o PL aceitaria para não seguir essa obstrução adiante? A condição é pautar o projeto da anistia. Gente, pautar o projeto. Agora, se vai ganhar ou não, é o voto. Eu acho que isso aí, o presidente Hugo Motta, pelo que eu conheço, ele vai pautar esse projeto. Né, com esse argumento. Fala, gente, olha, eu não posso deixar de pautar um projeto tão importante para o Brasil nesse momento. Agora, se vai ganhar ou não, vai ser no voto do plenário. E eu acredito que nós já temos votos para vencer e aprovar esse projeto da anistia. Eu ia perguntar isso sobre essa questão, se tem votos, porque muito se discute que está contando o voto a voto, que não teria ali todos os votos, se tem voto, e como que vê esse clima de obstrução, porque tem outras pautas importantes ali no Congresso. Puxando para Minas Gerais, a gente tem até os vetos ali do Propag. Se o senhor acha que isso pode atrapalhar ali discussões de outros temas também? Com certeza pode, Letícia, mas aqui, te confidenciando, na minha opinião, não existe projeto mais importante no Brasil hoje do que o projeto da anistia. Nós temos que imaginar que tem pessoas na cadeia, tem pessoas
foragida sem ter nenhum crime. Imagina o que uma pessoa inocente na cadeia há 2 anos, a própria Débora, quando eu digo inocente, é uma pessoa que sujou uma estátua de batom, ela está há 2 anos presa. Então, acho que não tem nada mais urgente e importante no Brasil no momento do que o projeto da anistia. 1 dia na cadeia para uma pessoa que não merece estar lá é muito tempo. Então, a gente entende que tem outros projetos importantes na pauta, mas esse projeto, para mim, na minha opinião, é o mais importante e urgente que a gente pode ter tramitando na Câmara. O senhor já começou a falar sobre como que o senhor avaliou, né, o julgamento ali do STF sobre aceitar a denúncia contra o Bolsonaro. Queria perguntar como que o senhor viu esse julgamento e uma outra questão, como que o senhor viu a saída do Eduardo Bolsonaro, né? Ele foi para os Estados Unidos, como que o senhor acha que vai ser a atuação dele? Como que essa licença do mandato, se o senhor acha que foi realmente importante? Em relação ao julgamento ali do recebimento da denúncia, surpresa zero. Eu acho que qualquer brasileiro com 2 neurônios a mais já sabia qual que seria o desfecho, que a denúncia seria aceita até pela composição da primeira turma do Supremo Tribunal Federal. Então, ali, ministros indicados pelo Lula, então, isso aí não foi surpresa nenhuma. A gente sabia já o resultado muito antes de acontecer. Agora, a segunda pergunta foi... Sobre o Eduardo Bolsonaro. O Eduardo Bolsonaro, ele foi para os Estados Unidos fazer o trabalho, né, de divulgar a verdade lá para os Estados Unidos. Ele não está lá julgando o governo dos Estados Unidos contra o Brasil, nada disso. Ele está levando fatos concretos que vêm acontecendo ao longo dos tempos aqui no Brasil. Agora, a interpretação se vai existir alguma sanção por parte dos Estados Unidos a pessoas que têm liderado esse processo aqui no Brasil, isso aí cabe ao governo dos Estados Unidos. E eu acho que o deputado Eduardo Bolsonaro tomou uma decisão muito acertada de não retornar ao Brasil naquele momento. Então, ou seja, foi solicitado por deputados do PT a apreensão do passaporte do Eduardo Bolsonaro. E ali a PGR, ela tinha 5 dias de prazos dado pelo ministro Alexandre de Moraes, e a PGR ela simplesmente disse que não ia cumprir aquele prazo, tinha outras prioridades. Então surgiu uma interrogação em cima disso, do próprio Eduardo Bolsonaro. Poxa, então estão esperando eu voltar para o Brasil para prender meu passaporte? Aí foi quando ele deu a notícia que ficaria nos Estados Unidos pelo menos 120 dias, que se afastaria ali do seu mandato para continuar esse trabalho de defender a verdadeira democracia do Brasil. Deputado, falando sobre a questão de bancada mineira ali em Brasília, a gente vê que está tendo uma certa disputa, né? Vários nomes se colocaram para ser o coordenador da bancada mineira. E nos bastidores muito se fala que é por causa das emendas parlamentares, né? Que vão chegar a mais de 14 bilhões de reais. Como que o senhor vê essa disputa? E o PL não teria interesse em ser coordenador da bancada? Bom, dentro da bancada mineira, surgiram 3 nomes para fazer a coordenação da bancada. O atual presidente, que é o atual coordenador, que é o deputado Luiz Fernando Faria, o deputado Igor Timo, hoje no PSD, e o deputado Newton Cardoso Júnior, do MDB. Essa disputa ela aconteceu internamente, isso está na pauta, a gente resolveu criar uma comissão de deputados para criar o regimento interno, deixar as regras claras em relação ao regimento. Por exemplo, se vai ser por eleição, quanto tempo de mandato. Então já foi definido que será 1 ano de mandato com direito a uma reeleição. E está essa disputa aí entre Newton Cardoso, Igor Timo e Luiz Fernando Faria. Agora, é claro que ser coordenador da bancada, do tamanho da bancada de Minas, isso gera muita visibilidade, né? Isso gera, sem dúvida nenhuma, um posicionamento de destaque em relação ao Estado de Minas Gerais. Em relação às emendas, eu não sei se isso aí impacta diretamente. É claro que as emendas de bancadas, elas vêm para dentro da bancada e ela tem que ser compartilhada de forma igual para todos os deputados. Agora, eu acredito que, claro, o coordenador ele tenha um culhão, um poder a mais para negociar emendas até para ele próprio. Quando eu digo negociar emendas, é com o próprio governo, né? Para que ele possa atender a base parlamentar dele. Eu não vejo nisso problema nenhum, eu acho que é legítimo, né, a emenda parlamentar que muitas vezes resolve o problema do município, e vamos aguardar aí como vai ser esse desfecho, mas eu acredito que em breve a gente vai ter ou a manutenção do Luiz Fernando ou a entrada de um outro colega lá na coordenação.
E o PL não teria algum nome, alguma... Até porque o senhor falou, assim, dessa questão de emendas, né? E a gente está em um ano ali muito próximo da eleição, que isso acaba sendo bastante importante também. Não, Letícia, de deputados do PL, eu não vi nenhum manifestando o interesse de disputar essa eleição para se tornar o coordenador da bancada de Minas. O senhor acha que essa demora nessa definição ali de escolher um nome está atrapalhando alguma coisa nos trabalhos? Eu acho que sim. Eu acho que a gente precisa de reunir mais, a bancada ela precisa estar mais próxima. Exemplo das bancadas do Nordeste, eles são muito unidos, trabalham muito juntos, e acaba que esse impasse aí impede um pouco dessa união ela estar realmente sendo mais efetiva dentro da nossa bancada. Então, acho que o quanto antes a gente resolver isso, vai ser melhor para todo mundo. Falando sobre 2026, a nível nacional, como que o senhor vê o PL, né, de um candidato do PL, como que vê essas discussões, que às vezes algumas possibilidades que são aventadas do Tarcísio, seu candidato, ali o PL apoiaria, como que vê talvez uma possibilidade de uma chapa Tarcísio-Zema? Pois é, primeiro, eu acredito ainda que o jogo não acabou para o presidente Bolsonaro, né? A gente ainda tem uma esperança, uma expectativa que o Bolsonaro seja o candidato do PL. Isso não sendo possível, não se tornando possível, a chapa Tarcísio e Zema, na minha opinião, é a melhor chapa que pode se construir no Brasil. Então leva lá o Tarcísio, muito bem avaliado, já com uma reeleição praticamente garantida em São Paulo no primeiro turno, com o governador Zema, que já está aí no seu segundo mandato e muito bem avaliado pela população, né? Fez um belo trabalho aqui no estado. O maior colégio eleitoral, São Paulo, com o segundo maior colégio eleitoral, que é Minas Gerais. E um governo aí do PT que vai cada dia mais morro abaixo. Sem dúvida nenhuma seria a chapa vencedora. Em Minas Gerais, como que o senhor vê a possibilidade do PL? Vai ter um candidato próprio? Como que essa questão do Cleitinho também, né? Que muito é se discutido. O PL apoiaria o Cleitinho? Olha, Letícia, é uma questão que, sem dúvida nenhuma, tá em cima da mesa sendo debatida, né? O PL tem, obviamente, bons nomes também dentro dos quadros. A gente percebe aí que tem pessoas já se colocando como pré-candidatos ao Senado, Eros Biondini, Domingos Sávio, que para mim é extremamente preparado, uma pessoa já de 8 mandatos, que tem total condição de assumir essa função no Senado Federal. Agora, o PL também não pode querer tudo. É claro que se o interesse maior para o PL é o Senado Federal, acho que é um foco que o PL tem, é o Senado Federal, então não pode querer também ser o Senado e ter a cabeça, né, que é o candidato ao governo. Então acho que o PL entra nessa composição, inserindo ali o seu candidato ao Senado, né? Eu acho que o Matheus Simões, que é o nosso vice-governador, está fazendo um belíssimo trabalho através do governador, ao lado do governador Zema. Eu acho que o Matheus tem total condição, né, técnica para conduzir o Estado. Então, acho que essa composição ela seria muito importante. Quem sabe, né, o senador Cleitinho até repensando também a sua postura, né, compondo a chapa de alguma forma, com algum outro nome do Republicanos, e abrindo espaço aí para que a gente tenha uma direita unida aqui em Minas Gerais para disputar a eleição. Então o senhor acha que na questão do âmbito ali do campo da direita, o melhor candidato seria o Matheus Simões? Olha, eu acho que o Matheus Simões é inegável que ele é o mais preparado para assumir o Estado. Ele é um vice-governador muito atuante no Estado e todo mundo sabe disso. E eu acredito que a continuidade de um bom trabalho ela precisa de permanecer. Eu não estou dizendo aqui que outras pessoas não tenham condições, como o próprio senador Cleitinho. É uma pessoa de muito valor, uma pessoa muito querida e que também tem uma capacidade muito grande. Eu acho o Cleitinho uma pessoa inteligentíssima, né? Eu não tenho dúvida nisso. Mas é claro que por questões óbvias, até pelo fato do Matheus Simões já ter essa experiência de executivo e estar ali há tanto tempo desenvolvendo um belíssimo trabalho, eu acho que ele seria um candidato bem consolidado e que realmente poderia continuar dando resultado para Minas Gerais. O senhor falou que uma das estratégias do PL, né, um dos focos do PL vai ser fazer mais cadeiras ali no Senado. Isso talvez viu uma dificuldade, talvez nessa legislatura, de que conseguiu uma grande maioria na Câmara, mas não tem no Senado, e que isso fez falta? Sem dúvida nenhuma. Hoje é um clamor da população, vamos dizer assim, do eleitor de direita muito grande, que seja feita essa, vamos dizer assim, esse freio de arrumação que o judiciário hoje precisa. E o Senado
a função é do Senado, né? O Senado é o poder moderador. Então, acho que esse foco ele voltou muito às eleições do Senado em todo o Brasil. Portanto, o PL, claro, está aí trabalhando, o presidente Bolsonaro, ao lado do presidente Valdemar Costa Neto, trabalhando muito aí os nomes já para que em 2026 tenham nomes competitivos aí e eleja pelo menos aí uns 40 senadores em todo o Brasil. No caso de Minas, do PL, muito se fala, tem dois nomes que têm se colocado, o Eros Biondini, como o senhor também falou, e do próprio presidente do PL em Minas Gerais, o Domingos Sávio. Como que o senhor, quem que sai na frente? Bom, é difícil, são dois excelentes nomes, mas eu vejo o Domingos Sávio como uma estrada a mais, sabe? Domingos Sávio é um deputado já de 8 mandatos, é uma pessoa extremamente experiente, muito capaz, competente. A exemplo do Eros também, é um deputado muito capaz, muito competente. Mas eu vejo no Domingos hoje assim, um perfil mais adequado para estar no Senado. Mas o Eros também, o PL estaria muito bem servido com o Eros no Senado. Então vai ser uma disputa aí interna, uma disputa saudável, os dois se dão muito bem. Então eu acredito que no momento certo, o presidente Bolsonaro, que vai ser, sem dúvida nenhuma, decisão dele. O presidente Bolsonaro vai decidir o que é melhor para Minas e para o Brasil. O senhor falou bastante ali da gestão do Romeu Zema e do Matheus Simões. Queria perguntar como que o senhor viu a saída do PL, principalmente ali na Assembleia Legislativa, se isso não foi uma ruptura, se foi, na avaliação do senhor, se foi uma boa decisão. O senhor tem uma filha, né, a Amanda Teixeira Dias, que está lá, ela sempre foi bastante alinhada ali ao governador. Como que fica até a questão dela também? Sim, eu não vi como ruptura. Eu vi uma decisão do partido para que o partido possa ter um pouco mais de independência, já que tem alguns deputados no partido que defendem algumas pautas que vai assim, contra aquilo que o governo tem de organização do governo, né? Por exemplo, a pauta da segurança. Então a gente percebe que tem muitos deputados do PL ali que bate muito nessa questão da valorização da segurança. O governo Zema, ao meu ver, faz aquilo que pode, mas também tem as suas limitações. E não vejo como ruptura, eu vejo como uma forma de ter ali uma bancada mais independente para que cada deputado possa decidir a forma que vota ali na Assembleia Legislativa. A Amanda, a deputada Amanda, que é minha filha, ela tem uma postura sempre muito próxima ao governador Zema, porque ela acredita no governo, ela acredita no governador Zema, e ela está fazendo um trabalho lá, obviamente, apoiando o governo dentro da Assembleia Legislativa. Isso não criaria nenhum mal-estar com outros membros ali da bancada do PL? Não, né? De forma nenhuma. Eu acho que os deputados do PL, os deputados estaduais, são deputados na unanimidade de alto nível, são pessoas que sabem muito bem o que estão fazendo ali na Assembleia Legislativa e sabem também que essa independência ela é necessária para que cada um possa desenvolver o seu trabalho em cima daquilo que pensa, em cima daquilo que acredita. Então não vejo nenhum problema na bancada de Minas em relação a isso. E em relação ao senhor, quais são as pretensões do senhor para 2026? A minha pretensão, se Deus assim permitir, é ser candidato à reeleição a deputado federal. Eu já estou no meu 4º mandato parlamentar, eu tive um de vereador e estou no 3º de deputado federal. Se Deus assim permitir e o povo quiser, a gente vai exercer o 4º mandato na Câmara Federal. Deputado, só para a gente encerrar, recentemente o senhor protocolou um projeto para poder proibir financiamento público para cantores que façam alguma apologia ao crime. Eu queria que o senhor explicasse em que fase que está esse projeto e falasse um pouquinho mais desse projeto. O projeto ele visa realmente retirar, né, de financiamento público artistas que promovem shows que façam apologia ao crime. Eu acho que isso é uma coisa quase que óbvia. Tem um apoio maciço da população. Esse projeto ele já foi protocolado. Eu estou conversando com o presidente Hugo Mota para conseguir ver se a gente consegue aprovar uma urgência desse projeto, conversando com os líderes partidários, para que esse projeto ele tramite o mais rápido possível, né? Como eu protocolei recentemente, ele ainda vai para a CCJ, é um projeto que tem uma tramitação a ser feita na casa. Aprovando o regime de urgência, obviamente ele vai direto ao plenário. Esse é o nosso objetivo. E, sem dúvida, vai ser um projeto que vai
beneficiar o cidadão de bem, porque ninguém quer ver dinheiro público financiando shows que façam apologia a crime. Se quiser fazer show que faz apologia a crime, que na minha visão também é crime isso, que faça com recurso privado, que faça com recurso do próprio bolso. Uma das críticas, né, desse projeto é de que isso poderia configurar ali um certo tipo de censura. Como que o senhor avalia essas críticas? Não, se for para configurar censura ao crime, eu vou apresentar mais 10 projetos semelhantes a esse. Eu acho que o crime tem que ser censurado, tem que ser combatido e não vejo problema nenhum nisso. Quem tem essa opinião é uma opinião que precisa de ser respeitada, mas para mim não condiz com a realidade dos fatos. Deputado, muito obrigado por estar aqui no Café com Política hoje e sempre muito bem-vindo. Volte mais vezes. Obrigado pelo convite, Letícia, estou sempre à disposição.